para sempre seja louvado. Eu me chamo Fernando, sou discípulo da comunidade Sagrada Família, sou casado com a Sandra, temos 5 filhos, e hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Muita gente está viajando, passeando, mas a semana passada eu fiquei bobo de ver quantas pessoas estavam acompanhando o grupo de oração pela internet. Quanta gente acompanhando, se manifestando no chat, na pregação. Então a gente também não se limita aqui. Nós temos uma ferramenta que é a internet e que atinge pessoas que não podem estar presentes, pessoas que às vezes podem estar com horário de trabalho e chegam em casa, participam do grupo de oração pela internet, enfim, é o meio que o Senhor nos dá de evangelização também. E a gente vai falar um pouquinho então, gente, sobre o que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Por quê? Nós teremos em breve, aqui na comunidade, esse seminário, um seminário de vida no Espírito Santo. O seminário de vida no Espírito Santo nada mais é do que o primeiro anúncio de Jesus, da salvação. É o que a gente chama de querigma, o anúncio da salvação, de Jesus Senhor e Salvador, do amor do Pai. Tá? Nós falamos o primeiro anúncio, mas nós temos que lembrar que Deus age nos nossos corações como Ele quer. É Deus quem realiza em nós o querer e o executar. Muitas vezes, quando nós fazemos mais de um seminário de vida no Espírito Santo, Deus nos fala ao coração de uma forma diferente, de uma forma sempre nova, como Ele mesmo diz, eis que faço nova todas as coisas. Né? Mesma coisa a formação numa comunidade, nós ouvimos às vezes uma formação 1, 2, 3, 4 vezes, mas ela sempre cai diferente no nosso coração. Sempre tem um ensinamento novo, aquilo que a gente está vivendo no momento da nossa vida, na nossa vida do dia a dia, nossa vida familiar. Enfim, Deus sempre tem coisas novas. No documento Redentores Missio, número 44, diz assim, o anúncio, ele tem um papel central e insubstituível, porque nos introduz o mistério do amor de Deus, que em Cristo nos chama a uma estreita relação pessoal com Ele, e predispõe a vida para a conversão. Que bonito, né? O anúncio tem um papel central e insubstituível, porque introduz o mistério do amor de Deus, que em Cristo nos chama a uma estreita relação com Ele, e predispõe a vida a uma conversão. Então, esse anúncio de Jesus Senhor e Salvador, do amor de Deus, ele é necessário para a nossa mudança de vida. Não é? O seminário de vida no Espírito Santo é um meio eficaz e que tem sido muito utilizado ao longo dos anos nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, e nós também temos a espiritualidade da Renovação Carismática Católica, porque quando a gente fala em espiritualidade, é a maneira de se relacionar com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Claro que na comunidade, quando a gente fala em espiritualidade, é o próprio carisma, não é? Mas a gente está se tratando aqui dessa maneira de se relacionar com Deus, essa maneira alegre, essa maneira onde o louvor brota dos nossos lábios, e aí nós cantamos, dançamos na presença do Senhor, como fazia o rei Davi. O rei Davi dançava na presença do Senhor, porque nós estamos diante de Deus, gente. Imagine que alegria a gente manifestar todo o nosso amor a Ele, Ele que nos dá o dom da vida, e a nossa vida é preciosa. Precisamos extravasar toda a nossa alegria diante de Deus. Quantas pessoas hoje, nesses dias de carnaval, extravasam tudo que tem direito, não é? E até de uma forma errada, não é? Porque acabam prejudicando seus corpos, abusando da bebida, muitas vezes se drogando, vivendo uma sexualidade desregrada, enfim, tantas situações que acontecem, brigas, né? Desentendimentos, enfim, nós temos que manifestar nos nossos grupos de oração essa alegria de ser de Deus. Essa alegria de estar na presença de Deus, porque um dia na presença de Deus vale mais que milhares fora deles. Então é uma alegria assim, incrível, maravilhosa, que a gente tem que valorizar. Eu vejo pessoas hoje vindo ao grupo de oração, que já não participam mais como participavam antigamente. Hoje vêm ao grupo de oração, muitas vezes ficam conversando lá fora, e perdem a graça de Deus. Claro, nós estamos com cada um engajado aí no seu serviço, você vê a lanchonete, não para. Porém, se você veio ao grupo de oração, sente, reze, cante, fique de pé, valorize esses momentos.
Porque o Senhor pode num dia nos falar no nosso coração: eu tenho contra ti que arrefecesse no teu primeiro amor. Tenho contra ti que arrefecesse no teu primeiro amor. O nosso primeiro amor é Deus. Nós não podemos esfriar. Nós temos que ser fervorosos. Como fala hoje a carta de São Tiago, a oração do justo, ela tem muita eficácia, muito poder. Precisamos ser fervorosos de espírito. E o grupo de oração vem trazer isso para nós. Nós que somos as novas comunidades, muitas delas, ou uma grande maioria, nascem da renovação carismática católica. A gente considera assim a renovação carismática a mãe, né? E agora é o filho que vai formar, ele casou e vai formar um núcleo familiar. Então agora ele vai ter o núcleo familiar dele, mas ele nunca vai esquecer as suas raízes. As nossas raízes vêm da renovação carismática católica. E o seminário de vida no Espírito, que nós vamos ter em breve, é esse momento maravilhoso de evangelização. É o anúncio do amor de Deus, é o primeiro anúncio. Mas muitas vezes para nós vai servir um seminário, 2, 3, Deus vai tocar, vai falar de forma diferente ao nosso coração. E é para todos, o seminário de vida no Espírito Santo é para todos. Para aqueles que estão voltando à igreja, para aqueles batizados que estão aí perdidos e que o Senhor chama para participar da igreja, para retornar à igreja mãe. Enfim, para aqueles que esfriaram no caminho, para aqueles que participam já da igreja também, é sempre um tempo de reavivamento para os nossos corações, para as nossas vidas, não é? Porque todos nós precisamos ter o Pentecostes pessoal, não é? O grande objetivo desse seminário de vida no Espírito Santo é levar a uma experiência pessoal com Deus, e que aí faz despertar para a realidade maravilhosa do seu batismo. Porque todos nós que somos batizados, Deus imprime em nós um sinal indelével, de pertença a Ele. Por isso que o batismo não pode ser reiterado. Não há 2 batismos. Agora eu sou batizado, eu fui batizado nas águas, não sei aí em que igreja. Não, o batismo é um só. Há um só Pai, Pai de todos, que atua acima de todos, em todos, por todos. Há um só batismo, há uma só fé. Não é? Então o batismo imprime em nós essa marca indelével, esse sinal de pertença a Deus, não é? Através do batismo nós recebemos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos templos do Espírito Santo, morada de Deus. Recebemos os dons do Espírito Santo, somos incorporados ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, Cristo cabeça da igreja, cada um de nós os membros desse corpo místico. E aí nos tornamos também co-herdeiros com Cristo no reino dos céus. É algo lindo, né, gente? Só que o que acontece com muitos batizados? Esfriam, largam a igreja, largam de participar da missa, do convívio com os irmãos, largam até de rezar. E aí o que acontece? São convidados a fazer esse seminário de vida no Espírito Santo. Porque o objetivo é despertar esses corações que já tiveram o seu batismo. Pertence à igreja, só que precisam de um despertar, de um reavivamento, de um Pentecostes pessoal, para despertar e aí viverem sim o seu batismo de forma consciente. Porque eu e você que está nos acompanhando e acompanha essa pregação pela internet, nós precisamos viver bem o nosso batismo. O batismo é um grande presente que Deus nos dá, e nós precisamos ter consciência disso e viver bem esse batismo. Estar na presença de Deus, estar na igreja, participar da Eucaristia, estar com os irmãos, servir ao Senhor naquilo que o Senhor nos dá, porque Deus dá muitos dons para cada um de nós, e nós precisamos colocar a serviço de Deus. Quantas pessoas que têm o dom para a música, o dom para cantar para Deus, não é? O dom de acolher as pessoas, o dom da pregação da palavra. É um dom natural que às vezes a pessoa tem de falar, não é? E não colocam a serviço de Deus. Eles estão fazendo que nem aquele servo mau e preguiçoso que enterrou o talento, e o Senhor vai vir e vai querer conta daquele dom que Deus deu, né? Cadê o dom que eu te dei? Está aqui, Senhor, eu lucrei mais 2, lucrei mais 4, né? Nós fizemos frutificar os dons que Deus nos deu, né? Colocando
o nosso dom a serviço do irmão, da pessoa que mais precisa. Mas aquele servo mau e preguiçoso, ele enterrou. Nós não podemos fazer isso, não é? Sabemos que Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é maravilhoso, só que Deus é justo. E no amor Ele nos julgará com misericórdia, né? Porque a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Mas precisamos estar atentos a isso. Então é sempre o momento de despertar a nossa fé. Despertar o nosso coração para essa realidade maravilhosa do nosso batismo. E por isso que existe o Seminário de Vida no Espírito Santo. Normalmente ele é realizado em 11 semanas, né? Mas também pode ser num sábado e domingo o dia todo, ou em 3 ou 9 dias seguidos, enfim, depende da organização desse encontro, né? Não é um curso, mas é um ensino que leva os participantes a vivenciarem esse conteúdo apresentado, né? Muitos seminários há no final um momento de partilha, às vezes se divide em grupos, para cada um colocar o que achou, que tocou mais na pregação, naquele ensino, não é? Há uma liçãozinha de casa muitas vezes, com a palavra de Deus, porque tem algumas leituras que são propostas para aquele momento, para aquele dia, para aquele ensino, e aí a gente lê em casa, a gente tem um momento de oração, então é sempre um despertar, não é? Quantas pessoas que fizeram um seminário de vida no Espírito Santo e tiveram suas vidas transformadas. Eu mesmo, quando voltei à igreja em 1992, na Catedral da Sé, era um grupo muito grande, era o grupo da Mi, e era um grupo maravilhoso, e lá ia o Padre Jonas, Padre Léo, via 2.000 pessoas, lotava a Catedral da Sé, e eu fiz uma experiência do amor de Deus. Aquele jovem viciado em maconha, num caminho de drogas, entra naquela catedral e faz uma experiência profunda com o amor de Deus. Era um dia de seminário de vida no Espírito Santo. E um momento forte do seminário, a gente fala que é a efusão do Espírito Santo. É quando a gente clama esse derramamento do Espírito Santo para que haja esse Pentecostes pessoal. E aí nós possamos despertar e viver o nosso batismo de uma forma coerente, consciente. E aí foi o que aconteceu comigo. Minha vida transformou, não foi mais a mesma quando eu entrei naquele grupo de oração, impuseram as mãos sobre mim e ali nasceu o novo Fernando. Começou uma etapa de transformação, de volta à igreja, de participação na missa, de libertação, de grandes graças na minha vida. E hoje estou falando para testemunhar essa grande graça que é um seminário de vida no Espírito Santo, normalmente realizada em grupos de oração como esse, que é maravilhoso. Onde a gente canta, louva a Deus, o Espírito é derramado e vem fazer uma obra nova nos nossos corações. Mas são muitos homens, jovens, adultos que tiveram uma experiência fantástica com o amor de Deus em seminários de vida no Espírito Santo. Aquele testemunho bonito daquele rapaz, hoje já um senhor, que era de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, e um homem muito cruel, sequestrava suas vítimas, cortava membros da pessoa, enfim, era um homem de alta periculosidade e que tinha realmente o coração, uma sede de Deus e canalizava, direcionava para outras situações, mas esse homem foi convidado também para um seminário. Lá no Rio de Janeiro, chamado esse homem para um seminário que ia acontecer na paróquia. E o que aconteceu com a vida desse rapaz na época? Ele teve uma transformação. Aquelas semanas foram um momento de uma grande experiência com o amor de Deus. Ele se sentiu amado por Deus. Ele se sentiu tocado por Jesus, Senhor e Salvador. E aí começou a transformação na vida dele. Ele teve que se confessar, foi preso, ficou alguns anos preso. E hoje é um grande pregador do Evangelho, evangelizando pela música por esse Brasil. Enfim, pessoas que tiveram uma experiência do amor de Deus. Saber que Deus nos ama, saber que Deus nos ama como somos, né? Deus nos ama pessoalmente, Deus não impõe condições para amar a cada um de nós. Porque uma das palestras que nós temos é o amor de Deus. Normalmente se coloca com o semeador, né? A sementinha que vai penetrar no nosso coração, a palavra que vai penetrar no nosso coração, e aí vai frutificar. E uma das primeiras pregações, depende de como é montado o seminário, normalmente é o amor de Deus, ou a segunda, que vem falar desse grande amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e nós somos chamados, a cada um de nós, a refletir esse amor de Deus.
a comunicar esse amor de Deus. As nossas famílias têm que ser esses lares, essas pequenas igrejas domésticas, como é chamada, onde cada um vai dar o amor e receber o amor. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados para o louvor da glória de Deus, então precisamos viver aquilo que Deus é. Deus é amor, nós temos que viver o amor. Eu gostaria que você pegasse o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 a 5. Quantas maravilhas Deus faz, gente, num seminário desse. Nós temos que valorizar os nossos grupos de oração. Não importa se você tenha 15, 20, 30 anos de caminhada, você já ouviu muitas palestras nos grupos de oração. Eu estou acostumado, esse louvor, não, isso não. Deus quer falar ao seu coração. Aquela graça que você precisa para ser um melhor pai, para ser uma boa mãe, para viver melhor o seu relacionamento em casa, na educação dos seus filhos, no relacionamento e no diálogo com sua esposa. Você deixou passar num grupo de oração que você ficou do lado de fora. Porque nós não podemos ser levianos, porque senão o demônio rouba a palavra do nosso coração, e a gente não tem uma experiência do amor de Deus naquele dia, e era o momento da graça, porque o tempo de Deus é o Kairos, é sempre o tempo da graça de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2. Deus nos ama pessoalmente, e essa realmente é uma das primeiras leituras, uma das primeiras pregações no seminário, e realmente é muito oportuna, porque Deus é amor. Eu acho que se nós ficarmos com esse pequeno versículo, trechinho da Sagrada Escritura, já poderíamos resumir toda a essência da palavra, tudo aquilo que a palavra quer revelar às nossas vidas. Embora o Pai quer revelar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha que lindo, gente, no versículo 1. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Agora nós vamos ler juntos, no versículo 4. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, ou fica tranquila, pois eu estou contigo. Que lindo, né, gente? Agora eu que gostaria que você, em silêncio, lesse para o seu coração essa grande verdade de Deus. No versículo 4, leia você no seu coração, faça essa oração para você. Leia em espírito de oração. Deixe essa palavra cair no seu coração. Eu leio mais uma vez para o pessoal de casa que não está com a palavra. Porque és precioso aos meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo. É Deus falando com você nessa noite. Do jeito que você é, Ele te ama. Com seus defeitos, com as suas qualidades. Porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lindo, né, gente? Quem nos poderá separar do amor de Deus? Nada. Ninguém, né, Sidney? Nem a violência deste mundo. Nada nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, porque somos amados por Deus. Nós somos preciosos para Deus. A nossa vida é importante para Deus. Somos amados como nós somos.
Aqui nessa pequena assembleia, no seu pessoal de casa, do trabalho, onde você está acompanhando, nós temos sempre diversidade de pessoas, né? Cada um com seu jeitinho. Então aqui a gente tem às vezes um que é mais magrinho, outro é mais gordinho, outro tem o cabelo mais claro, cabelo mais escuro, olhinho puxado, a pele mais clara, a pele mais escura, né? Mas seja que Deus nos ama como nós somos. Deus não impõe condições, nós colocamos condições. Muitas vezes nós chegamos e nos aproximamos das pessoas que são amigas, que tratam a gente bem, ou que a gente tem uma certa afinidade, o nosso temperamento bate um pouquinho com o outro temperamento da pessoa, não é verdade? Mas Deus não é. Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. Deus olha o seu coração, e por isso que Ele diz para você, Ele te ama, meu irmão, minha querida irmã. Mas nós sabemos também, nós vamos ver nesse seminário, que o homem desobedeceu a Deus. A segunda ou terceira pregação é pecado e salvação. O homem rompeu a amizade com Deus. Quando o primeiro pecado é desobediência, o homem desobedece a Deus, Adão e Eva. E aí acabam rompendo a amizade de Deus. O homem tinha um equilíbrio com Deus, vivia numa perfeita harmonia com Deus. E aí rompe essa amizade e o céu se fecha para nós. Nós vamos ver no seminário que o céu se fecha para nós, porque o homem não teria salvação, mas Deus, que é rico em misericórdia, em bondade, impulsionado com o amor que Ele nos amou, quando estávamos mortos pelos nossos pecados, Ele deu a vida junto com Cristo. Porque o Pai enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,16. Deus amou tanto o mundo, e o mundo é cada um de nós. Cada um de nós, que é especial para Deus. Deus nos ama como somos. Deus nos fez para o amor. E o Pai envia o seu único Filho para salvar a cada um de nós. Porque aí o céu se abre de novo. Quando Jesus vem, vive a nossa condição humana. Ele teve fome, ele chorou na morte de Lázaro, chorou sobre Jerusalém, ele teve sede quando passou por Samaria, aquele relato bonito com a samaritana, não é? A salvação entrou na casa da samaritana, daquele povoado, os judeus não se conversavam com os samaritanos, e ela pediu água de beber a uma samaritana, não é? E a salvação entrou na casa daquela mulher, porque Jesus mesmo falou, se você teve 7 maridos, o que é teu, que está com você, agora não é teu. E aí, diante daquela presença de Jesus, diante daquela salvação que Jesus trouxe àquelas pessoas, eles diziam, já não é por causa da mulher que nós acreditamos porque vimos, esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus veio para nos salvar. Em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ou capítulo 4 ou 2, em nenhum outro há salvação. Porque nenhum nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E no seminário de vida no Espírito nós vamos ver isso, que só Jesus salva. O Pai enviou Jesus para salvar, não é? Quantas pessoas tiveram ideias bonitas, não é? Pessoas iluminadas, tiveram princípios bons. Hoje nós temos, assim, seitas, né, que tem lá ensinamentos, princípios bonitos, né, mas não leva à salvação da alma. Só Jesus, como Senhor e Salvador, como enviado do Pai, traz a salvação para as nossas almas. Isso nós vamos ver no seminário também. Vamos ver o senhorio de Jesus para as nossas vidas, que nós devemos cortar das nossas vidas, das nossas famílias, tudo aquilo que não pertence a Deus. Toda desunião, toda inveja, toda palavra maldita, toda divisão, todo vício, tudo aquilo que não pertence a Deus deve ser cortado das nossas vidas. Porque senão nós corremos o risco de na nossa família ser que nem aquele terreno baldio, onde o mato vai crescendo e aí começa a vir sujeira, começa a vir bicho e rato e não sei o quê. Nós temos que cortar das nossas famílias tudo aquilo que não pertence a Deus. Pela televisão, pela internet, todo programa indecente, todo ensinamento que não é o ensinamento da palavra de Deus, precisa ser cortado das nossas vidas.
Porque aí nós vamos proclamar para todos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas e das nossas famílias. E aí nós vamos para outra pregação, que é a fé e conversão. E aí nós, na caminhada com Jesus, nós vamos alimentando o nosso coração. Nós vamos despertando a nossa fé. Não é? Porque a nossa fé precisa ser alimentada, gente. Através da oração, do convívio com os irmãos, da Eucaristia. Quantos dos nossos que já não participam da missa domingo? Quantos que participavam em grupos de oração, coordenavam os grupos de oração? Eram pessoas que ajudavam, pessoas dedicadas. Hoje você olha a vida da pessoa. Estão com intrigas em casa, o casamento balançando, tendo problema com os filhos. Por quê? Será que porque não arrefeceram na grande graça que é a efusão, o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas? Que precisa ser diário. Não é? Na nossa bênção da comunidade, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça, o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz, e nos batize no Espírito Santo. Todo dia nós pedimos essa graça, da infusão do Espírito Santo, porque senão nós enfraquecemos, gente. Nós temos a concupiscência em nossas vidas, que nos atrai para o mal, que nos impele ao pecado, que nos joga para baixo. Mas nós temos a força do Espírito Santo, e o seminário vem trazer essa grande graça, o momento culminante, forte, o clímax do seminário é a efusão do Espírito Santo, que vem despertar, chacoalhar o nosso coração. Eu preciso viver bem a minha vocação de pai, minha vocação de mãe, a minha vocação de celibatário, celibatária, de solteiro. Eu preciso viver bem. E só com a força e com a graça do Espírito Santo, o prometido do Pai, é que nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos nos manter em pé. Nós conseguimos não desanimar. Porque a palavra diz, não somos de perder a fé para a nossa ruína. Não somos de desanimar para a nossa ruína. Mas somos de manter a fé viva para a nossa salvação. Não é? Porque o que nós não podemos perder, queridos irmãos, irmãs, o Santíssimo vai vir agora. Jesus Eucarístico vem ao nosso encontro, é perder a fé. Nós podemos perder muitas coisas nesse mundo. Podemos perder um bom emprego, podemos perder algo material, mas não podemos perder a nossa fé. Porque a nossa fé é um grande tesouro que Deus nos dá no batismo. E precisa ser alimentada a cada dia com a força do Espírito, com a oração diária, com a palavra de Deus, com o terço, com a Eucaristia, com o irmão, convivendo com o irmão. Como é bom estar em comunidade, né? É tão gostoso. Um irmão ajuda o outro, não é? Um irmão dá força para o outro. Agora nós estamos com o Vini, né, no hospital. Nós estamos rezando, enfim. Um ajuda o outro na oração. Precisamos estar firmes. Então, gente, a graça do seminário é isso. É um momento forte de evangelização. Normalmente esse primeiro anúncio, mas que serve também, mesmo que seja fez um seminário, ou 2, ou 3, não importa. Deus sempre tem algo novo para o nosso coração. É como aquele pai de família que sempre tira coisas novas do bom tesouro do seu coração. Não é? Então nós precisamos... E eu falo desses testemunhos, mas são muitos testemunhos. E se você tem até um testemunho do batismo no Espírito Santo, no seminário de vida, eu convido você, nós vamos abrir depois para você falar também. De uma maneira breve, 1 minutinho, mas aquilo que Deus fez na sua vida num seminário de vida do Espírito. Né? Então é muito importante nós testemunharmos, né? Como aquele rapaz que testemunhava. Ele veio ao grupo de oração como a única chance da vida dele, porque ele queria matar o sócio dele. Quando ele veio ao grupo de oração, ele experimentou o amor de Deus. Ele que não conhecia o amor, só conhecia o ódio, ele mudou de opinião, e ele testemunhava na frente, eu queria matar o meu sócio, mas a partir de hoje eu não quero, porque eu fiz uma experiência do amor desse Deus que vocês estão proclamando. Vamos aplaudir Jesus Eucarístico, com toda a alegria, com toda a fé do nosso coração. Nosso Senhor que vem. Jesus Eucarístico,
que é o supremo bem da igreja. Uma das palestras do seminário, dos ensinos, termina com a Eucaristia.